Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. No episódio de hoje vamos conhecer uma história que ultrapassa fronteiras e inspira gerações. Um brasileiro que, montado em seus cavalos, desafiou o tempo, as distâncias e a própria resistência física e emocional para realizar um feito histórico. Ele percorreu 27 mil quilômetros, cruzou 12 países ao longo de 8 anos. Enfrentou diferentes culturas, climas e desafios. Mais do que uma jornada a cavalo, sua travessia é um testemunho de perseverança, coragem e conexão profunda com os animais e com as pessoas que encontrou pelo caminho. Hoje, eu recebo Felipe Mazetti, o primeiro e único brasileiro a cruzar as Américas a cavalo, conhecido como o Cavaleiro das Américas. Ele compartilha conosco os bastidores dessa aventura épica, as suas lições, dificuldades e também alegrias. Felipe, é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. Cara, você está em Buenos Aires hoje? Estou em Buenos Aires, até teve perrengue antes da entrevista, né? Tá num Airbnb lá, acabou a internet, saí correndo. Então eu estou num café aqui no centro de Buenos Aires, espero que a conexão nos ajude, mas super feliz de poder estar conversando com você. Bacana, cara, vamos torcer para tudo dar certo. Eu me identifiquei muito com a sua história, porque eu acho que muitas pessoas têm vontade de fazer o que você fez, talvez não da mesma forma, né, usando talvez um carro, a bicicleta, ou a moto, seja lá o que for, a pé, né? Enfim, tem gente que faz de todo jeito. Claro. Mas, cara, a minoria absoluta das pessoas tem a coragem de fazer o que você fez, de sair no mundo, de enfrentar, né? E de começar uma jornada. Eu queria que você me dissesse o que te motivou a sonhar em cruzar as Américas a cavalo. Então, tudo começou com a paixão pelos cavalos, né, que eu herdei do meu pai. Meu nome é Felipe, porque quer dizer um amigo dos cavalos. E antes de eu poder caminhar com as minhas próprias pernas, meu pai já me tinha posto em cima da sela com ele, num alazão, com ar de milha. Tem foto minha de bebê já cavalgando com meu pai. A outra parte era um livro que meu pai lia para mim quando eu era criança, de um suíço que cruzou as Américas em 1925. Com 2 cavalos crioulos. Ele saiu de Buenos Aires, onde eu estou aqui agora, e foi até Nova York, nos Estados Unidos. E essa história deu asas a esse sonho. Eu fiquei minha vida inteira imaginando como seria possível, né, fazer uma viagem tão longa no lombo desses animais, até que um dia, como você falou aí, eu consegui pôr o medo de lado, né? Muitas pessoas sonham, mas poucos acabam executando e vivendo os seus sonhos. Em 2012 eu pus esse medo de lado e dei o primeiro passo nesse sonho. Legal, cara. Você é de onde? Eu sou de Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, uma cidade a 2 horas da capital. Você saiu de onde e foi até onde? Eu fiz 3 jornadas, né? A primeira foi do Canadá, de Calgary, onde acontece o maior rodeio do Canadá, até Barretos. Foram 803 dias cruzando 10 países, 16 mil quilômetros. Aí de Barretos eu parti numa segunda jornada até Ushuaia, na Argentina, uma jornada de 7.500 quilômetros. E a última etapa foi o extremo norte. Eu saí do Alasca, de Fairbanks, e cavalguei quase 4.000 quilômetros até retornar ao rodeio de Calgary para fechar todas as Américas. Em total foram 27 mil quilômetros, atravessando 12 países durante 8 anos. Cara, eu viajei 8 mil quilômetros de carro, daqui pela Argentina, eu fui até a divisa com o Chile e tal. Um monte de gente me chamou de doido, de maluco. E olha que eu tava de carro. Alguém te chamou de doido, de maluco também?
Muitas pessoas. O que você passou, eu passei vezes 1000. Todo dia, quando eu tava planejando, foram 2 anos de planejamento. Fui muito testado, né? Porque quase todo mundo que você conta, né? Porque você não tem nada ainda, é um sonho, não é uma coisa real. Hoje o pessoal me chama de louco, imagina, hoje eu já fiz, imagina lá atrás. Então foi um período muito difícil, né? Porque as pessoas falam, você tá louco, você tá jogando sua vida no lixo, você é jornalismo, vai trabalhar, você vai morrer, os cavalos vão morrer, todo mundo vai morrer. Então você começa a pensar, né? Você fala, pô, será que eu tô fazendo a decisão errada mesmo? Será que eu vou morrer de verdade? Então foi um período muito difícil antes de realmente montar nos cavalos e começar a jornada. Cara, e o que passava pela sua cabeça, assim, desde no primeiro dia da jornada até o último dia, como é que foi? Cara, é um teste de resistência, né? Todo mundo fala fisicamente deve ser muito difícil, realmente foi muito difícil, mas o mental é muito mais difícil. Quando você começa a jornada e você realmente tem noção do que você está propondo a fazer, você anda 3 km por hora, 30 km por dia, então no primeiro dia realmente cai a ficha, né? Eu quero andar 16 mil quilômetros, no primeiro dia eu andei 30 quilômetros, pedir o primeiro pouso, bater na porta de estranhos e pedir ajuda, pedir para dormir na casa das pessoas é uma coisa muito difícil. Então você é testado diariamente, todo dia você quer desistir, todo dia são 1000 problemas, é cavalo machucado, é urso, é calor, é frio, é deserto, é falta de água. Então você tem que realmente querer muito e você tem que ser uma pessoa que não vai desistir no primeiro problema, nem no 11º. Você tem que continuar indo pra frente, sempre pra frente. Cara, aliás, essa é uma dúvida que eu fiquei aqui na cabeça, né? Pensando o tempo todo nessa sua viagem. Como é que foi esse planejamento logístico para garantir alimentação, descanso, a segurança, né, dos animais? Porque, lógico, tem perigo. Todo lugar no mundo tem perigo. Tem seres humanos bons e ruins, né? Apesar de ter muito mais seres humanos bons. Mas como é que foi isso? Então, teve o planejamento de longo prazo que eu fiz antes da minha jornada, né, que acaba sendo muito interessante hoje para minhas palestras, né? Toda empresa que eu converso tem que fazer o seu planejamento. E aí teve o planejamento a curto prazo também, né? Exemplo, eu estou em São Paulo, eu tenho que ir de Campinas para São Paulo, são 100 quilômetros, eu cavalgo 30 quilômetros por dia. Então eu tenho que fazer a matemática ali, bom, vou fazer 30, 60, 90, 120, 4 dias mais ou menos ali até chegar em São Paulo. Tem alguma coisa? Não tem, não tem. Pô, então eu tenho que levar meu café da manhã, meu almoço e meu jantar para esses 4 dias. Aí se acontecer alguma coisa com os animais, demorar mais, então vou levar 2 dias a mais de recursos para poder sobreviver. E aí você chegava nessa próxima cidade e aí você fazia o próximo planejamento até chegar até a próxima cidade, a próxima vila, fazenda. Então o planejamento estratégico foi extremamente importante para mim conseguir aí realizar esse percurso. Bom, o relacionamento com os cavalos foi essencial, né? Como é que você construiu essa conexão tão profunda com eles e como é que foi a escolha dos animais? Essa foi uma das partes mais, assim, importantes e especiais dessa jornada, né? Foi a conexão com os cavalos. Eu falo que eles são meus filhos, porque você passa 7 dias por semana com eles, 24 horas, você dorme do lado deles, acorda do lado deles, come com eles, tá buscando quilômetros com eles. Então a ligação é muito forte, é maravilhosa. Eu conheci os cavalos antes de sair, foram doados, né? Todos os cavalos foram doados ou emprestados para mim poder fazer a jornada. Foram 11 animais em total. A primeira cavalgada do Canadá até o Brasil, a mais longa, eu ganhei 2 quartos de milha antes de sair e o Mustang dos índios americanos no sul dos Estados Unidos. Fiz o percurso inteiro com esses 3 animais e aí quando eu cheguei no Brasil eu aposentei eles pela dificuldade das fronteiras. Eu comecei a ver que a parte mais difícil da jornada é você chegar na fronteira com os mesmos animais. Hoje tem barreiras sanitárias, né? Você tem que fazer quarentena, importação, exportação. Acabei sofrendo muito na América Latina por causa disso. E aí as outras jornadas, eu fiz cada país com o seu cavalo. Antes da jornada, você tem que fazer uma preparação com esses animais. Eles são atletas, né? Então você não sai no primeiro dia e anda 30 quilômetros. Você no primeiro dia anda 2 quilômetros. Pro segundo anda 5. Até você preparar o físico desses animais para chegar até a meta de 30 quilômetros. Você tem que trabalhar também para eles carregar o cargueiro. Um vai na frente, o outro vai seguindo atrás. Tem cavalo que não gosta. No começo começa a querer dar coice, o outro quer morder. Então você tem que preparar a sua equipe, né? Fazer esse planejamento antes de sair para ele estar apto para a jornada. E aí
durante o percurso, tudo vai se adaptando, os animais vão se adaptando e essa conexão vai crescendo conforme você vai cavalgando. O que é mais difícil, a relação com os seres humanos ou com os animais? Seres humanos, 1000%, por isso que eu trabalho com cavalo. O cavalo, ele é muito sincero, né? O cavalo não usa máscaras, o cavalo é muito parecido com uma criança, né? Se a criança não gosta de você, você vai saber ali em 30 segundos. E o cavalo é igual, né? Ele te entrega tudo, mas ao mesmo tempo ele é muito sincero, ele não vai mentir para você. E quando você aprende a trabalhar com eles, né, a falar a linguagem desses animais, dos cavalos, ele só te traz o bem. Por isso que o cavalo hoje é usado muito em ecoterapia, né? A gente fala de cavalos sendo usado para as pessoas que têm depressão, pessoas que talvez tenham vício, vários estilos de terapia. Então ele faz muito bem pra gente que acaba passando tanto tempo perto dele. Felipe, qual foi o país que mais te surpreendeu, seja positivamente ou negativamente? Cara, é difícil. Todos os países que eu cruzei teve uma ligação especial, mas se eu tivesse que escolher seria o México. Nenhum país fora o Brasil, óbvio que é o meu país, celebrou a minha viagem como os mexicanos. Eles amam os cavalos, primeiro. Eles são muito calientes, né? Eles são muito receptivos. Aqui nem os brasileiros, rapidamente, já viram uma parte da família. E é um país que é totalmente movido pelo cavalo. Então, tinha dia que 5 pessoas me acompanhavam, tinha dia que era 10, teve dia que 1000 pessoas arriaram seus cavalos para cavalgar comigo. É uma coisa assim que eu nunca mais vou esquecer, ver um mar de cavalos e cavaleiros ao meu redor. Então a solidariedade ali que eu encontrei no México foi uma coisa que me impactou muito e também a cultura deles é muito linda, né? A culinária deles, os astecas, os maias, as civilizações antigas que existem lá, as pirâmides que eu vi, foi um país muito lindo para cruzar. As pessoas já sabiam com antecedência que você ia passar por aquele local ou não? Era tudo assim meio que de surpresa? Alguns lugares sim, outros não. Dependia do lugar, se tinha saído na mídia, algum jornal, algum programa de rádio, mas a maioria eu chegava um desconhecido, tinha que bater na porta das pessoas, pedir ajuda e sair uma parte da família. Essa foi uma das partes mais especiais também da jornada, foi ver a bondade do ser humano, né? Você imagina, foram 12 nações, 27 mil quilômetros e nunca ninguém me negou um pouso a cada 30 quilômetros. Então é lindo ver a bondade do ser humano. Felipe, vou parar aqui só para dar uma respirada, retomar o fôlego e a gente volta já já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Bom, agora eu já consegui respirar, retomar aqui a compostura, né? Porque a gente vai se emocionando com essa história do Felipe. E vamos continuar agora, ouvindo essa história maravilhosa do Cavaleiro das Américas. Cara, teve algum país que você pensou assim depois, falou, cara, eu não passaria por aqui de novo? Teve algum caso assim ou não? Cara, não teria de não passar de novo, porque eu acredito muito que tudo acontece por uma razão e as experiências que eu vivi já estavam escritas pela mesma mão, então eu tinha que passar aquilo. Os momentos difíceis da jornada foram os maiores momentos de aprendizagem, né? O ser humano aprende de verdade no sofrimento, mas Honduras é um país que foi bem difícil. Honduras eu tive que buscar ajuda com um narcotraficante, ficar na casa de um narcotraficante durante 3 dias, todo mundo armado, crianças de 9 anos já portando armas, AK-47, pistolas. Vi 2 pessoas mortas por tiro, presenciei um senhor tentando matar a sua esposa com 5 tiros, eu estava ficando na casa deles, era a única pessoa ficando ali naquele momento.
Então foram momentos de medo, momentos que eu achei que talvez eu poderia morrer, mas são momentos que eu levo comigo pro resto da minha vida. Foram momentos que passaram um filme pela minha cabeça, que me deram outra perspectiva, que me deram um valor pela vida muito maior, pela minha família. Então foram assim momentos tristes, difíceis, mas se tivesse que viver, eu viveria de novo. Cara, como é lidar com a solidão durante um percurso desse? É bem difícil. Solidão com cavalos, vivendo da maneira que eu vivi, é algo que deixa marcas na sua alma, sabe? Que você nunca mais vai conseguir tirar, sabe? Algumas coisas, as jornadas que eu carrego comigo, a maioria das coisas são coisas boas, mas tem coisas também que não são tão boas, e a solidão é uma delas, né? Mas, ao mesmo tempo, a solidão te dá uma oportunidade de aprendizagem também, né? O autoconhecimento que eu tenho hoje é muito repleto, é muito grande, por esses momentos que eu tava sem conversar com um ser humano. Às vezes passava 5, 10, 15 dias sem ver uma pessoa, eu e os cavalos, no meio do nada. E o primeiro dia, o segundo, você fala com você mesmo. O terceiro, você canta. O quarto, você começa a ter uma conversa com si mesmo, né? E eu acho que hoje a gente mora num mundo hiperconectado, né? O WhatsApp, rede social, problema, boleto, é Natal e é Natal de novo. E quando você tem essa oportunidade de estar no meio do nada, de estar sozinho, de ter uma jornada interna, isso te faz uma pessoa mais forte, isso te dá a oportunidade de realmente ver aonde você está, descobrir qual que é seu X, aonde você quer chegar daqui 5, 10, 15 anos. Isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras também hoje. Eu conheço muitas pessoas que estão em modo avião às vezes, né? E não sabem aonde que elas querem chegar. E se você não tem o X no seu mapa, como que você vai chegar lá? Então esses momentos foram muito ricos para mim, para poder construir a pessoa que eu sou hoje. E aí, o Felipe terminou os 3 trajetos, acabou, foi tudo perfeito, tudo bacana, e a cabeça depois? Então, teve momentos difíceis. Quando eu terminei a primeira jornada, eu entrei numa depressão muito grande. Tive um momento não tão legal aí da minha vida, porque eu perdi o propósito, né? Eu estava tão focado em fazer aquilo, foi tanta garra, tanta determinação, tanta vontade, tanta energia, que eu nunca pensei no pós-jornada. E agora? O que eu vou fazer? E isso foi também um momento de aprendizagem para mim, de ver que não vai ser 1, 2, 3 projetos, vão ser muitos. E antes de você terminar o que você está fazendo naquele momento, é sempre importante já pensar no próximo, né? O que eu vou fazer agora? Porque uma vida sem propósito não vale a pena, e não tem o porquê a gente sair da cama. E eu fui levado ao Hospital de Câncer de Barretos, o Hospital de Amor, para fazer uma palestra para as crianças nesse momento aí de dificuldade que eu estava vivendo. E foi como Deus me chacoalhou, sabe? Foi ali que o propósito retornou para minha vida. Eu vi aquelas crianças ali passando pelo pior momento de suas vidas, e todas com um sorriso no rosto, lutando com garra, com vontade para sair daquele momento. E foi uma motivação para mim. Eu fui motivar eles, eu saí motivado, acendeu uma luzinha assim, e eu falei: o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para ajudar, nem para arrecadar fundos? É um hospital que ele é 100% SUS, mas requer muitas doações para poder oferecer esse tratamento de primeiro mundo para as pessoas sem cobrar nada. E aí eu abri um mapa das Américas ali, o Google Maps, e vi que faltavam 7.500 quilômetros para chegar até Ushuaia, Argentina. E aí nasceu essa segunda jornada para arrecadar fundos para o hospital, e a terceira. Então eu sou muito grato ao hospital, porque ali o propósito voltou à minha vida de novo. Você teve patrocínios? Sim. Para mim sair na primeira jornada, eu fiquei 2 anos buscando patrocínio no meu carro de guerra, não tinha uma ferradura para fazer a jornada. Então, sem o patrocínio, eu não teria feito. Eu vendi o projeto uma produtora dos Estados Unidos para filmar um documentário, e 2 ranchos doaram os cavalos, várias marcas me patrocinaram para poder dar o primeiro passo e conseguir fazer a jornada. Você se casou recentemente? Me casei agora, 1º de março, na Patagônia. É uma história muito legal também, numa época que as pessoas se conhecem através das redes sociais, né, do Tinder, aplicativos. Eu conheci minha esposa, pediram pouso na casa dela, na Patagônia. Pedi pouso pros pais dela, os fazendeiros, e roubei a filha. E a gente acabou se casando agora, 8 anos depois desse encontro, na Patagônia, onde a gente se conheceu. Que legal, cara, que legal. Ela é argentina? Ela é argentina, da Patagônia, Clara Victoria da Velha.
Quando eu conheci ela, literalmente eu senti que era a minha alma gêmea, sabe? Olhei pra ela e falei, eu vim pra casar com essa mulher, sabe? Não foi muito rápido. Pra ela não foi tão rápido, né? Ela é meio brava, gaúcha, argentina, deu uns pulos, mas a gente é cowboy, negócio de coisa difícil. Aí no fim deu tudo certo, graças a Deus. Que legal, que história bacana. Cara, você é um brasileiro do agro. Sim. Né? E é um brasileiro do agro que anda o mundo, né? Como é que você entende a percepção do agronegócio? Como é que você percebe essa percepção lá fora do nosso agronegócio? Cara, é muito legal. Eu tenho a oportunidade hoje de viajar o mundo palestrando, né? América do Norte, América Latina. E todos os lugares que eu chego, que as pessoas ficam sabendo que eu sou brasileiro, eles não me perguntam sobre novela, futebol, carnaval, é agro. Todo mundo quer saber sobre o agro, quer saber sobre Mato Grosso, se realmente tem as extensões que eles escutam falar de soja. Então a gente tem que valorizar essa riqueza que a gente tem aqui no Brasil, né? O Brasil está alimentando o mundo, o agro está carregando o PIB do nosso país e às vezes você até parece que ele é mais valorizado lá fora do que dentro do nosso país, né? Que é uma coisa muito triste, mas eu tento carregar essa bandeira comigo, aonde eu vou, eu falo sobre o agro nos meus livros, no meu documentário, nas minhas palestras. Eu fui carregado pelo agro, né? A cada 30 quilômetros eu entrava em fazendas, em roças, né? Em ranchos. Então eu sou muito grato ao homem do campo. São as pessoas que mais trabalham do mundo, da história. Eu tive a oportunidade de ajudar com colheita, de ajudar aí em vários países as pessoas que estavam me recebendo com culturas diferentes, desde soja, milho, cana, abacaxi, boi. Então, eu sou muito grato ao agro e é muito legal ver como o agro brasileiro ele é celebrado mundo afora. O que mudou na vida do Felipe em termos de valores, de visão de mundo e também de propósito? Eu acho que a maior mudança é que eu era um ateu antes de fazer essa jornada, né? Eu não acreditava em Deus e essa jornada me mostrou que, como eu falei, está tudo escrito pela mesma mão, que Deus existe, que Ele tem um plano para todos nós. Quando você passa 8 anos em cima de um cavalo no meio da natureza, você vê a conexão de tudo, você vê a maravilha que é esse planeta, você vê a bênção, né, que é a gente só de abrir os olhos e respirar, né, de ter essa oportunidade de viver, já é uma bênção. E então eu acho que muitas vezes eu me questionava por que eu tô aqui fazendo isso, por que eu tô sofrendo tanto, por que eu tô dormindo nessa barraca no meio desse deserto, no meio dessa tempestade, enquanto meus amigos estão, sabe, lá no Canadá, num bar tomando cerveja, correndo atrás de mulher, e eu nesse sofrimento tão grande, às vezes eu não entendia, sabe? E hoje eu olho para trás e vejo que essa era uma das grandes razões, a minha espiritualidade, a me aproximar a Deus, e em tanto muitas outras coisas, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais forte, hoje eu sou uma pessoa que eu sei que pode ser o sonho mais louco que eu tiver na minha vida, eu vou conseguir conquistar através do planejamento, do trabalho, da minha vontade, porque eu já mostrei que nada é impossível. Então eu acho que o Felipe hoje é totalmente outra pessoa do Felipe que subiu naquele alazão lá atrás, em 2012, e começou aquela jornada em Calgary. Cara, você falou de amigos, né? Qual foi o papel da família e também dos amigos durante essa jornada? Eles te apoiaram desde o início ou não? Gigante, gigante. A minha família é a minha base, né? Sem minha família não estaria aqui hoje. Eu sou o espelho dos meus pais, tudo que eu conquistei é graças a eles, o amor que eles me deram, o carinho, a educação, os valores. E eles foram extremamente importantes. A minha mãe, ela é uma mãe brasileira, né? Que nem galinha, que tem os pintinhos perto ali sempre. Ela é italianona, né? Então é muito intensa, ama muito, sofreu muito. Tinha dias que eu passava 5, 10 dias sem mandar uma mensagem para os meus pais, sem ter conexão de internet, no meio do México, no meio de Honduras, lugares extremamente perigosos. E a minha mãe nunca falou para mim não fazer essa jornada. Ela sempre me apoiou desde o primeiro dia, junto com meu pai. Meus amigos também, eles foram a minha primeira equipe. Outra grande lição que eu falo muito nas minhas palestras é que sozinho a gente não faz nada. E a minha primeira equipe foram meus amigos. Tinha um amigo que era fotógrafo, ele tirou as primeiras fotos. Tinha outro que era gráfico, fez uma revistinha para mim poder vender aí o meu projeto para os patrocinadores. Então, a minha primeira equipe ali, meus primeiros apoiadores foram meus amigos e a minha família. Sem eles eu não estaria aqui hoje.
Cara, qual foi a maior lição que os cavalos te ensinaram e que você assim vai levar para a vida inteira? Cara, a maior lição foi a primeira, dê o primeiro passo. Quando o potro nasce, é extremamente importante que ele se levante rapidamente e comece a caminhar. E o ser humano é igual, né? Às vezes eu conheço muitas pessoas que têm sonhos, que têm propósitos, mas o medo segura essas pessoas para trás, elas nunca dão aquele primeiro passo, elas nunca começam. E o que eu vi, né, na minha história é que o mais difícil é dar o primeiro passo, aquele medo, né, que nem a gente falou, as pessoas que chamaram de louco quando você falou que ia fazer a viagem de carro, as pessoas que me chamaram de louco quando eu ia fazer a minha viagem, que falavam, não é possível, você não vai conseguir. Aquele medo, ele vai aumentando, ele vai se tornando um monstro dentro de você, né? Mas se você conseguir silenciar aquele monstro e dar o primeiro passo, aí o universo, Deus, tudo conspira a seu favor. Você vai encontrar anjos da guarda que vão te ajudar pelo caminho e você vai conseguir chegar lá. Mas você tem que dar o primeiro passo. Felipe, eu vou fazer uma paradinha rápida pro comercial. Nós voltamos já. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Felipe Mazetti é o único brasileiro que conseguiu cruzar as Américas a cavalo. Ele fez essa grande façanha e hoje está compartilhando essa história aqui conosco. Cara, é impressionante. Quando eu já fiz 2 viagens pela Argentina e na primeira vez um monte de gente falou assim, nossa, tá cheio de policial corrupto e tal, e os caras vão te subornar e não sei o que. Cara, eu nunca fui parado tanto por policiais e nunca fui tão respeitado e tão bem tratado por policiais como eu fui na Argentina. Foi impressionante. Não teve um caso sequer de corrupção, não teve um caso de, assim, que a pessoa me maltratasse, olhasse pra mim de cara feia. Muito pelo contrário. A única coisa que eles pediram, baixa os vidros do carro. Só isso. E o documento. E acabou o resto, meu irmão. Era Brasil e alegria. É isso. Você falou tudo, cara. Eu acho que, eu não sei porquê, mas a primeira reação das pessoas é sempre negativa, né? Eles vão te matar, o policial vai te roubar, mas e se chover, e se cair um raio na sua cabeça? E a vida não é assim, né? A vida é repleta de positividade, de pessoas do bem que vão te estender um braço e te ajudar. Então, é isso. Eu acho que muitas pessoas acabam ficando só no planejamento por esse fato das pessoas ao seu redor. Também a nossa evolução nos levou a ter uma mente que quer nos proteger, né? A gente morava numa caverna. Então, quando você tem uma ideia louca assim, a sua mente fala, opa, calma aí, fica aqui, tem um fogo aqui dentro, tem um pouquinho de carne. Fica onde você conhece, não saia da sua zona de conforto que você vai morrer. Então é muito difícil, né? Você lutar contra todos esses instintos, mas quando você consegue, é o que você viveu aí nas suas 2 viagens, é o que eu vivi, é maravilhoso, muda a sua percepção pelo mundo, você aprende muito sobre você, sobre as culturas, é maravilhoso. Você chegou a escrever livros contando a sua história? Sim, eu escrevi 3 livros, os 3 são best-sellers em inglês, português, vamos lançar agora em espanhol. O primeiro chama Cavaleiro das Américas, o segundo Cavaleiro das Américas Rumo ao Fim do Mundo e o terceiro Cavaleiro das Américas, A Última Cavalgada. Você consegue encontrar nas livrarias ou na amazon.com.br. Como é que foi esse processo, cara, de transformar suas experiências que foram tão intensas em palavras? Cara, sempre foi muito importante pra mim, porque eu sei a importância da literatura, né? Um livro mudou minha vida. Aquele livro que meu pai lia pra mim do suíço, que fez a viagem em 1925. Se ele não tivesse lido aquele livro para mim, eu não estaria aqui conversando com você hoje, não teria vivido tudo que eu vivi. Então, eu sabia que eu iria escrever um livro sobre a jornada. Eu estudei jornalismo também, gosto muito de comunicar, de contar histórias e queria inspirar outras pessoas através desse meu sonho, mas não foi fácil, né? Porque você acaba revivendo tudo de novo, né? Quando eu tava ali
escrevendo, eu demorei 7 meses depois que eu terminei a primeira viagem para escrever o primeiro livro e estava revivendo tudo de novo, aqueles tiros, os desertos, os momentos de fome, o sofrimento. Então, não foi fácil. Aí depois, 2 anos editando um livro, você acaba cortando mais do que nada. O primeiro livro era uma bíblia desse tamanho, a editora falou, ninguém vai querer ler, é muito grande. Aí é um processo muito difícil também de cortar, né? Que você tá ali lapidando aquela pedra para se tornar uma joia. Mas é muito gratificante quando você segura ele na mão, é que nem um filho nascendo, né? É um bebê ali que foi tão difícil de construir. E hoje eu recebo mensagens do mundo inteiro de pessoas que leram o livro, que ajudei a dar um empurrãozinho para fazer uma faculdade ou fazer uma jornada de mula pelas Américas. Então é muito gratificante. Como é que surgiu o título, O Cavaleiro das Américas? Isso é muito interessante, as pessoas perguntam muito isso para mim. Eu fiz 6 episódios pro Fantástico, da minha primeira jornada, né? Eu filmava, mandava as imagens para eles e eles editavam e soltavam no domingo. E aí eu não sei porque o Tadeu Schmidt, que trabalhava no Fantástico naquela época, no segundo episódio ele falou no começo, e por onde anda o Cavaleiro das Américas? E aí depois disso virou Cavaleiro das Américas, todo mundo me conheceu com esse nome. Quando a gente foi lançar o livro com a HarperCollins, eles falaram, tem que ser Cavaleiro das Américas, não tem outro nome. E tem um documentário em inglês? Tem um documentário que foi lançado na Amazon Prime, mundo afora, está em mais de 150 países. No Brasil, ele está na Brasil Paralelo, no streaming deles. É um documentário que eu filmei durante a jornada, ele conta os 8 anos, são 96 minutos de aventura pura. A gente ganhou 21 prêmios internacionais, fomos para a Índia, Espanha, Peru, Hollywood. Teve muito sucesso nos festivais e quem quiser assistir aí na Brasil Paralelo, você consegue assistir ele hoje. Se você olhasse para trás agora, Felipe, o que você faria diferente? Cara, essa pergunta é difícil, hein? Se eu olhasse para trás agora... Acho que nada. Como eu falei para você, o que eu vivi já estava escrito. Era a minha jornada, era o meu propósito. Eu tinha que ter passado tudo isso para construir a pessoa que eu sou hoje. Então eu não tenho nada que eu ia fazer diferente. Até os momentos difíceis, como eu falei, foi os maiores momentos de aprendizagem. Talvez teria uma coisa que seria... talvez ter menos ansiedade, aproveitar mais a jornada, né? A gente às vezes acha que é o final, né? O final, na primeira, chegar em Barretos, e na verdade, quando eu cheguei e passei aquele momento tão difícil de depressão, eu aprendi que nunca foi o destino, né? Mas sim a jornada, tá no momento ali com os meus cavalos, com os meus filhos, aproveitando a Guatemala, Honduras, a Nicarágua, o sol, a praia, o frio, vivendo aquele momento, né? Então, talvez isso, né? Menos ansiedade de chegar e sim aproveitar aquele pão velho ali com salame debaixo de uma sombra de uma árvore, no meio do nada ali. Legal, cara. E olhando para frente, olhando para o futuro, né? Quais são as novas travessias, os novos projetos? O que vem pela frente? Cara, é muito interessante que hoje eu olho para trás e vejo que o meu propósito real não era fazer aquela jornada. Aquilo foi o meu deserto que eu tive que cruzar para chegar onde eu sou hoje. E hoje eu vejo que o meu propósito é palestrar, sabe? Eu amo, eu sinto muito, meu coração explode, assim, sabe? Depois que eu termino a palestra, de ver o brilhar nos olhos das pessoas, de ver as lágrimas, de poder chacoalhar as pessoas e falar, pô, você tá feliz mesmo? Você tá fazendo o que você ama? Você tá vivendo o seu propósito? Então, palestrar. Eu sou abençoado de poder contar minha história mundo afora, em grandes eventos, e quero continuar fazendo isso. Já fiz mais de 500 palestras, né? Ano passado, só no mês de junho, fiz quase 20, e quero fazer cada vez mais, quero chegar a mais pessoas, quero inspirar mais pessoas, quero levar propósito aí a muitas almas e poder tentar mudar um pouquinho aí a perspectiva das pessoas que às vezes pensam que eu não vou conseguir, é impossível, eu não tenho dinheiro, eu não tenho know-how, eu sou muito pequeno, eu sou muito burro. E através da minha viagem, que é muito real, né? Eu não li num livro, eu não assisti num filme, eu vivi. Eu era um menino com um sonho impossível, que não tinha nada, não tinha uma ferradura para fazer isso. Eu tenho a oportunidade de impactar muitas pessoas, então o futuro é isso. Se Deus quiser, muitas e muitas palestras aí no mundo afora. Cara, tem muitos jovens que estão buscando inspiração em histórias assim, como a sua, né?
Pessoas que têm a vontade, mas o medo, às vezes, é muito maior, né? É aquilo que você falou, vai cair um raio, sei lá, vai chover, vai... né? Todo mundo pensa só o que é ruim, ninguém pensa nada que é bom. Que mensagem você deixa, Felipe, para esses jovens que têm os sonhos, mas que têm o medo de dar o primeiro passo? O John Wayne tem uma frase muito linda, ele fala que a coragem é você estar morrendo de medo, mas arriar o seu cavalo da mesma maneira. Todo mundo sente medo. Eu sentia medo todo dia. Qualquer lutador da UFC que vai entrar naquele octagon lá, pode ter certeza que ele também sente medo. O que diferencia essas pessoas que conseguem chegar no topo do seu Everest? É pôr esse medo de lado, silenciar esse monstro e dar o primeiro passo. Se você tem vontade, foco, força e fé, determinação, se você está disposto a trabalhar, não é pouco, é muito. Às vezes a gente acha que vai ser fácil, que vai ser assim. Pode demorar uma década, pode demorar 2. Nada vai ser da noite para o dia. Vão ser milhares de pequenos passos, mas começa com só um. E se você está disposto a ir para cima e pôr o seu tudo, nada é impossível. Você também pode conquistar o que for, o sonho mais louco do mundo, que todo mundo pode falar que é impossível, você vai conseguir conquistar, mas vai depender de você. Você tem que almoçar esse sonho, jantar esse sonho, café da manhã, pensar nele 24 horas por dia, trabalhar nele. Bacana, deixa a sua mensagem, cara, pra gente finalizar assim com chave de ouro. A mensagem é essa, eu acho que se você está disposto a trabalhar, fazer seu planejamento, se você tem o foco, absolutamente nada é impossível. E o mais difícil de tudo, eu sei a dificuldade disso, porque eu passei por isso, eu chorei por causa disso. Acredite. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no seu sonho, porque se você não acreditar em 150% da sua célula, ninguém vai acreditar. Cara, obrigado por compartilhar coisas tão profundas com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, vão ter um sopro de vida agora para dar o primeiro passo e realizar o sonho que às vezes está guardado ali, que ele acha que é impossível. Obrigado de coração por compartilhar tudo isso, Felipe. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, todos aí que estiveram assistindo e escutando. Ficam com Deus. Obrigado. Abraço, fica com Deus. Eu conversei com o Felipe Mazetti, o primeiro e único brasileiro a cruzar as Américas a cavalo, o Cavaleiro das Américas. E você que está nos assistindo, e você que está nos ouvindo, o que falta para você ter a coragem de dar o primeiro passo? Medo é que te prende? Então, liberte-se desse medo que tem um mundo inteiro te esperando aí fora. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.